Oi, pessoal. Vamos resolver aqui uma questãozinha de logaritmo. Aqui eu tenho calcular x em logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de x na base 3 igual a 1. Bom, essa questão é muito simples, porém a pessoa tem que lembrar das propriedades de logaritmo. Nós vamos lembrar aqui no decorrer do exercício. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse logaritmo de x na base 3 e passar para o segundo membro. Então, vai ficar logaritmo de x na base 2 igual a 1 menos o logaritmo de x na base 3. Então, eu peguei esse logaritmo de x na base 3 e passei para o segundo membro e ele foi negativo. Tá certo? Agora, tem a primeira propriedadezinha que nós vamos lembrar aqui, que é essa aqui. Ó. Quando você tem logaritmo de A na base A, ou seja, um logaritmo onde o logaritmando e a base são iguais, esse logaritmo é igual a 1. Tá vendo? Então, aqui eu já tenho, veja bem que aqui eu tenho 1. Se eu tenho 1, eu posso escrever como logaritmo de logaritmando e base iguais. Eu vou escrever o que me é conveniente. Como aqui eu tenho base 3, eu vou escrever esse 1 aqui como logaritmo de 3 na base 3. Então, aqui vai ficar logaritmo de x na base 2 é igual a logaritmo de 3 na base 3, que é 1, tá vendo? Menos o logaritmo de x na base 3, tá? Agora eu vou lembrar de outra propriedadezinha, que é logaritmo de A sobre B na base C. Isso é igual a logaritmo de A na base C menos o logaritmo de B na base C. Então, repare bem, quando eu tenho o logaritmo em uma certa base de uma divisão, o logaritmo da divisão é igual à diferença dos logaritmos, tá vendo? Então, aqui eu já tenho a diferença dos logaritmos. Então, eu posso escrever essa diferença como sendo o logaritmo de uma fração ou de uma divisão. O logaritmando do primeiro logaritmo é o numerador e o do segundo é o denominador. É o que eu vou fazer aqui. Ó. O primeiro logaritmando é 3 e o segundo é x. Então, 3 vai ser numerador e x vai ser denominador. Então, o que isso aqui vai se transformar? Logaritmo de x na base 2 igual a logaritmo de 3 sobre x na base 3. Tá vendo? Bom, agora eu vou fazer uma coisinha, olha só. Eu vou chamar o logaritmo de x na base 2 de uma letra qualquer. Eu vou chamar de y. Ó. Tá vendo? Bom, mas se eu chamei esse logaritmo de x na base 2 de y, veja bem que o logaritmo de x na base 2 é igual a logaritmo de 3 sobre x na base 3. Então, aqui ó, eu posso falar que o logaritmo de 3 sobre x na base 3 também vai ser igual a y. Tá vendo? Então tá aqui, ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Olha só, eu vou mexer com o logaritmo de x na base 2. Então aqui eu posso falar o seguinte, que o
logaritmo de x na base 2, se ele é igual a y, aí eu vou lembrar da propriedade, de mais uma propriedade de logaritmo. Logaritmo de a na base b é igual a c, se e somente se b elevado a c for igual a a. Ou seja, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, tá vendo? Ó. Então, aqui eu vou utilizar essa propriedade. Então, isso aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, que 2 elevado a y é igual a x. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Eu vou chamar esse resultadozinho de 1. Agora, do segundo logaritmo, olha o que eu vou ter. Eu vou usar a mesma propriedade também. Olha só. Logaritmo de 3 sobre x na base 3 também é igual a y, tá? Então, isso implica que 3 elevado a y é igual a 3 sobre x. Está aqui. Então, o que acontece? Nesse primeiro logaritmo, eu usei essa propriedade e no segundo logaritmo eu também usei a propriedade. E eu vou chamar esse aqui, ó, de 2. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1 por 2. Então, multiplicando 1 por 2, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 2 elevado a y vezes 3 elevado a y, né? Porque eu multiplico o primeiro termo vezes o primeiro termo, isso é igual a x vezes 3 sobre x. Então, ó, 2 elevado a y vezes 3 elevado a y vai ser igual a x vezes 3 sobre x. Tá vendo? Então, daqui, ó, olha o que eu vou ter. Eu vou, antes, lembrar de uma outra propriedade. Só que essa propriedade aqui, ela é bem básica, tá? Se eu tenho a elevado a b vezes c elevado a b, olha bem, eu tenho o produto de duas potências que têm o mesmo expoente, significa que eu fiz uma distributiva, ou seja, significa que eu fiz a vezes c elevado a b, tá? Só que aqui a distributiva já está pronta, tá vendo? É 2 elevado a y vezes 3 elevado a y. Então, eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes 3 elevado a y, que é igual a, ó, simplificando esse x com esse aqui, eu vou ter 3, tá? Logo, isso aqui, ó, vai se transformar em 6 elevado a y, que é igual a 3. Bom, agora, nessa propriedade aqui, ó, do logaritmo de a na base b igual a c, se transformar em b elevado a c igual a a, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, aqui, nesse caso, tá? A gente pode fazer de duas maneiras. Eu vou usar a maneira de
voltar. Então aqui, ó, é como se eu já tivesse o B elevado a C, aqui ó, B, que é esse aqui, ó, o B elevado a C, que é igual a A, tá vendo? Então, se eu escrever o logaritmo aqui, eu vou ter que escrever o logaritmo de A, quem é o A aqui, ó, o A corresponde ao 3, então é logaritmo de 3. B, quem é o B? O B, no caso, é a base da potência. Então, a base da potência aqui é 6. Isso é igual a Y. Então, ó, eu tenho que o Y ele equivale a logaritmo de 3 na base 6. Agora, repara que no princípio, aqui, eu chamei o 2 elevado a y de x. E na nossa equação, está pedindo para calcular x. Então aqui, ó, eu venho nessa coisinha que eu fiz aqui, nesse logaritmo, né? Onde 2 elevado a y é igual a x, tá? E onde tem y, olha só, vou até escrever assim, ó. Mas, se 2 elevado a y é igual a x, o que eu posso fazer? Onde tem o y, eu vou substituir por logaritmo de 3 na base 6. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 2 elevado a logaritmo de 3 na base 6. Tá? Esse é o valor do nosso x. Tá bom? Valeu, gente!